Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso oitavo vídeo, a nossa oitava aula do sétimo curso dos 27 perfis de personalidade. E hoje, o objetivo é a gente falar exatamente sobre os caminhos de desenvolvimento, de crescimento, de aprimoramento que essa personalidade ela possui. E se você vivenciar ela, então é a direção da onde você tem que apontar a sua atenção para você estar no dia a dia percebendo se você está indo para esse lado ou se você está indo para o lado oposto, que é um lado mais de desequilíbrio. Lembrando, que não tem certo e errado, mas, tem um lado de harmonia e um lado de desequilíbrio. E aí cada pessoa pode tomar a decisão do que deseja, para sua própria jornada. Mas antes de iniciar, peço humildemente a sua licença para que eu possa reverenciar a divina consciência, manifestadora de tudo que é. Humildemente reverencio toda a espiritualidade que nos acompanha, nos auxilia, nos ensina, nos guarda. Humildemente reverencio o seu superior e manifesto aqui a minha gratidão à divina consciência, à vida e a toda a manifestação. E lá vamos nós. Essa personalidade, é uma personalidade que, como a gente percebeu, ela tem muita direção, um direcionamento muito forte para a questão de execução de tarefas, de capacidade de resolver as coisas de uma maneira prática, de uma maneira objetiva, de uma maneira funcional. E um principal ponto, que a gente pode já trazer para você estar atento, estar atenta, se você vencer essa personalidade, é você se permitir a prestar atenção no seu ritmo interno e não no que a sua cabeça está falando. Então você começar a perceber as respostas do seu corpo quando você está fazendo algo. Se o seu corpo ele está se sentindo à vontade naquele ritmo que você está fazendo, ou se o seu corpo, por exemplo, está se sentindo cansado, está se sentindo estressado, está se sentindo, desconectado. É uma coisa muito importante. E conforme você vai percebendo o ritmo interno do seu corpo e você vai se atentando a ele, isso é uma reconexão, Então, quando as pessoas falam, se reconecte, se reconecte, o que é se reconectar, É prestar atenção. É estar prestando atenção em como que o meu corpo está reagindo. Ele está estressado, está cansado, está evitando, está fadigado, está lento, está disperso. Perceba o teu corpo. E ao você se permitir dar um momento de descanso, ao você se permitir ter um momento, de observação, ao invés de você chegar executando algo, parar, observar, ficar assistindo, um pouco as outras pessoas fazendo, ficar assistindo um pouco mais o que está acontecendo no ambiente e você ter esse estado de contemplação, onde você não está fazendo, mas você está presenciando o que está acontecendo, se possível. Presta novamente atenção no seu corpo, presencia as sensações que o seu corpo está sentindo. A cabeça quer dizer que tem sensações que são boas e sensações que são ruins. Isso são apenas crenças. Sensações são sensações. Nós, na nossa infância, que fomos aprendendo das pessoas que nos criaram de que tais sensações são boas e tais são ruins. Nos filmes, nas novelas, nas séries, com os amigos. Nós aprendemos isso com as pessoas. Só que isso tudo é uma opinião. A sensação ela é uma sensação. Então, como que a gente pode saber se realmente a felicidade ela é agradável ou se a gente só sente ela de forma agradável porque a gente foi ensinado a entender que ela é uma coisa agradável e que, por exemplo, a tristeza é uma coisa desagradável? A sensação física, a gente não sabe qual que é o significado dela, a gente dá o significado para ela. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a não julgar mais as sensações e a gente começa a perceber que todas elas são sinais do nosso corpo. Cada sensação está tentando avisar algo para a gente. Algumas é pra gente agir, outras é pra gente não agir, outras é pra gente parar, outras é pra gente prestar atenção, outras é pra gente desacelerar, outras são pra gente acelerar. Então cada sensação ela tá trazendo pra gente uma mensagem, um sinal. E quando a gente começa então, eu quase engasguei aqui. Quando a gente começa então, a parar então, a perceber esse ritmo interno da gente, a gente começa a perceber que a nossa própria existência, a gente perceber que a gente está aqui vivo já acontecendo, ela é muito mais importante do que a nossa imagem, do que aquilo que a gente passa para as pessoas, sendo uma pessoa competente, uma pessoa eficiente. Claro que isso tudo, alimenta o nosso ego, alimenta o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque a gente gosta, que as pessoas revejam, e nos atribuam valor, Nossa, que pessoa bacana, inteligente, bonita, X, Y, Z, W, K, sabe? A gente gosta dessas coisas, mas quem gosta disso é o nosso ego e tá tudo certo, Não tô dizendo que o ego é uma coisa ruim.
O mais importante é a gente saber quem é que gosta, né? É o nosso ego que gosta disso. E a gente fica presa nisso e a gente acaba não se permitindo, então, ter mais essa conexão. Então, quando eu vou entendendo que é o meu ego que gosta disso e que eu não vou punir ele, eu não vou brigar com ele, mas eu vou então, peraí, eu não vou ficar só vivendo pelo meu ego, né? Eu não vou viver só pelo meu ego, eu vou viver também por mim. Então eu vou dar uma pausa, vou aqui me conectar, vou perceber meu ritmo interno, vou seguir mais o meu ritmo interno ao invés de seguir o ritmo da minha cabeça, da mente, que tá ali com um monte de padrão, do personagem, querendo ser eficiente, achando que só assim as pessoas vão admirar, que só assim eu vou ter espaço, que assim eu não dependo dos outros, então eu não corro risco. Aí eu vou ficar um escravo pro resto da vida. Então, desconectar da mente um pouco e voltar pro corpo para que depois possa se encontrar um equilíbrio, é claro. E um segundo aspecto também bem legal e relevante, né, é exatamente a questão de essa personalidade ter dificuldade, né, por ser essa coisa de muita realização, de muita expressão e de se preocupar muito com a imagem, né, tem vergonha, né, de expressar que tá precisando de ajuda, sabe? Que tá com dificuldade em algo, que não tá conseguindo, que tá faltando talvez recurso, que tá faltando apoio, que tá faltando alguma ferramenta, sabe? Essa pessoa é uma pessoa que ela tende a querer resolver tudo sem pedir ajuda de nada, mesmo que ela precise. E o ato de você começar a pedir ajuda nos momentos chaves, nos momentos que você realmente precisa, quando você se vê ali em uma coisa que você já tentou aquilo de uma ou duas formas e você não conseguiu, sabe? Na terceira, já chama alguém. Conversa com alguém, sabe? Pergunta para essa pessoa se ela entende sobre isso, se ela já fez isso antes, sabe? Se ela pode te apoiar. Ou, né, pede ajuda, sabe? Se você tá cansado, tá cansada, sabe? Diz que você tá cansado, diz que você tá cansada, sabe? Joga essa tarefa para um outro momento, coloca ela na sua agenda num próximo dia, não fica carregando o mundo nas costas, entendeu? Porque quando a gente carrega o mundo nas costas é exatamente pra gente passar essa imagem de eficiência, só que isso só tá desgastando a gente. E assim, construir esse tipo de imagem no mundo só vai fazer com que as pessoas nos procurem só quando elas precisam das coisas. Elas acabam não nos procurando nos momentos de lazer, de diversão, de brincadeira. Por quê? Porque a gente não traz essa mensagem para elas de que a gente tá para esses momentos. A mensagem que a gente manda é que a gente tá só para os momentos de fazer tarefas, os momentos de diversão. A gente nunca tá presente, então elas não convidam. E isso faz com que então a gente fique achando que as pessoas são interesseiras, quando na verdade não, é a mensagem que a gente está passando. Então se permita, sabe, receber um carinho também, sabe, receber aquele cafunézinho na cabeça, receber um cuidado, sabe, colocar a cabeça, né, no colo de alguém, né, que você gosta, sabe, ficar aquele momento ali. Isso é muito importante, sabe, deixar, por exemplo, uma pessoa colocar, né, um copo d'água para você, você não precisa ir lá e colocar o copo d'água, sabe? Aceitar que uma pessoa monte um prato de comida para você quando você estiver na casa de uma pessoa, né? Porque realmente essa coisa, sabe, de ser eficiente faz a gente não perceber, mas a gente chega, a gente quer fazer tudo sozinho, as pessoas querem ser gentis, querem fazer gentilezas, a gente acaba não aceitando, porque a gente acha que está incomodando a pessoa. Então, quando a gente começa a perceber que aceitar esses gestos, sabe, de cortesia das pessoas, aceitar que a gente precisa de ajuda, que a gente não consegue e não sabe fazer tudo o tempo todo sozinho, sabe, acolher de verdade essa humanidade imperfeita, né, que nós somos, que nós erramos, sabe, que nós realmente temos limites. Isso é assim um divisor de águas na vida de quem vive essa personalidade. Se você faz isso, você começa a trazer uma outra forma de ver o mundo, de ver a vida, de se ver. Mas é natural que no começo, quando você começar a fazer isso, você vai começar a ter uma vozinha na sua cabeça falando que você está fazendo algo de errado, que isso você está incomodando as pessoas, que você está perdendo seu valor, que você está parecendo uma pessoa inútil, que você está sendo um peso. E tudo isso é autossabotagem das crenças da mente do personagem que acha que tem que ser toda hora a pessoa efetiva, eficiente, que dá conta de tudo, para que assim tenha o carinho e a atenção das pessoas, tá? Mas sabendo então que vai ter essa autossabotagem, você não vai se entregar para ela, você simplesmente, sabe, zomba dessa voz. Quando essa voz vier na sua cabeça, fala: "Ah, imagina, eu não acredito nisso. Ah, ai, voz, vai, dá licença, sabe? Dá licença, sabe? Bobinha, né? Eu gosto muito dessa expressão, né? Bobinha, sabe? Quando você pega essas vozes que ficam te pegando, assim, te perturbando, e você fala pra elas: ai, bobinha, ai, bobinha. É uma coisa interessante, porque você vai enfraquecendo isso na sua cabeça, essa crença. Eu sei, isso daqui eu passo, às vezes, até pra clientes. Na verdade, às vezes não, eu passo isso pra clientes com muita frequência.
para eles fazerem isso. E é interessante porque eles relatam, eles falam, nossa, melhora, nossa, que interessante, né? Como assim? Eu comecei a falar isso para a voz na minha cabeça, a voz foi parando. Ela vai parando. A gente vai enfraquecendo a crença, né, de que aquilo é verdadeiro. E quando a gente dá essa zombada, é um jeito mais rápido, é mais acelerado. Mas além, então, né, desse segundo ponto, um terceiro ponto é também o quê? A gente ir praticando, né? Abrir um pouco de mão dessa vaidade, que na verdade é uma vaidade que aparece pela busca de ser uma pessoa de virtude. Não estou dizendo, gente, por favor, que ser virtuoso não é positivo. É muito bacana, é muito positivo. A gente sabe ser uma pessoa que tem compaixão, ser uma pessoa que é justa, ser uma pessoa que é honesta, ser uma pessoa que é pontual, ser uma pessoa que é educada, sabe? Ser uma pessoa que é compreensiva. Eita, a câmera não quer voltar. É muito justo, sabe? É muito bacana a gente ter as virtudes e a gente alimentar as virtudes. O que eu estou dizendo aqui é a questão do quê? É a questão da gente não ficar preso a ter as virtudes, porque isso faz com que as pessoas admirem a gente. Ou a gente não ter as virtudes para a gente se sentir diferente das outras pessoas porque temos essas virtudes. Porque aí a gente está, né, realmente alimentando a vaidade. Então, a virtude ela precisa ser o caminho, o destino e o motivo, e a razão, e a motivação mesmo. Então, sabe, eu busco a virtude porque eu acredito que a virtude ela é uma coisa válida. O caminho da virtude é o caminho que é o único caminho que eu quero viver. E o ponto de chegada que é ser uma pessoa virtuosa é o destino da minha vida. Então, não é porque as pessoas gostam, porque as pessoas me admiram, porque as pessoas, sabe, me querem perto delas porque eu sou virtuoso ou virtuosa. Não é por esses caminhos. Não quer dizer, né, que a gente não vai passar por esse momento de ver dessa forma no trajeto da gente desenvolver. Eu acredito que sim, eu acredito que existe essa etapa. A questão é só a gente cuidar para ela não ficar para sempre, para ela não ficar eterna. Ela ser realmente uma etapa, mas uma etapa que vai sendo substituída depois por uma busca realmente sincera. Né? E uma busca sincera faz com que a gente aceite a nossa humanidade, faz com que a gente aceite pedir ajuda, faz com que a gente aceite que a gente não precisa ser perfeito, que a gente não precisa dar conta de tudo. Esse é o ponto interessante, sabe? Então a gente vai aprendendo a estar bem, ao invés de ficar se forçando a ser um personagem que a gente finge que tá bem, mas por dentro a gente acaba não estando bem. Sabe, até quando a gente vai ficar vivendo esses personagens, sabe? Até quando a gente vai ficar fingindo para as pessoas que tá legal, tá sorrindo e tal, mas por dentro tá tudo acabado, tá tudo destruído. Não faz sentido viver assim. O objetivo da vida não é esse, sabe? A gente não tá aqui para ficar fingindo que a gente tá bem. A gente tá aqui para ficar bem, entendeu? Ficar bem. E a gente tem essa capacidade, sabe? Você tem essa capacidade. Mas se você realmente, né, prestar atenção que enquanto você está tentando performar, enquanto você está tentando mostrar resultado, você está esquecendo de quem você é de verdade. Você está esquecendo daquilo que é sagrado, daquilo que é divino dentro de você. E eu não estou dizendo que a performance não é uma coisa legal também, mas quando a gente não apenas vive pela performance e a gente, na verdade, coloca o nosso autoconhecimento, sabe, coloca o nosso bem-estar, coloca a nossa conexão com o nosso eu interior como uma prioridade, a gente começa a perceber que a gente vai performar bem naquilo que a gente busca. Por quê? Porque quando a gente fica bem, quando a gente fica saudável, quando a gente fica em equilíbrio, quando a gente fica em paz, a gente tem energia suficiente para dedicar aquilo que a gente quer, a gente tem concentração, a gente tem atenção, a gente tem foco, a gente tem disciplina, a gente acaba tendo tudo o que é necessário para que algo dê certo. Só que não precisa ser de uma forma forçada, não precisa ser, sabe, de uma forma assim, criando realmente uma imagem, sabe, montada. Não precisa ser uma imagem montada, sabe? A gente não precisa se deitar depois no travesseiro pensando, nossa, meu Deus, amanhã eu vou ter que viver mais um dia, eu vou ter que ficar de novo, sabe, sorrindo para quem eu não quero, tipo, não precisa ser dessa forma, entende? Pode ser de um jeito leve, mas para isso, né, é importante que você passe por cada um desses três tópicos que a gente trouxe aqui hoje e que você vá com muita atenção, com muita consciência, se perdoando, né, no meio do caminho quando você não conseguir, você voltar no padrão anterior, porque é assim, a gente vai aprendendo dessa forma. Mas lembrando sempre que depende da gente, sabe? É um caminho, é diariamente, não existe fórmula mágica, é no dia a dia mesmo, é praticar a atenção na gente, praticar a concentração na gente,
para a gente poder ir alcançando devagarzinho, sabe, esse autoconhecimento e a gente ir se libertando do personagem, a gente ir tomando conta, sabe, de novo e comandando o nosso corpo, sabe, comandando a nossa vida. Porque no final das contas, né, enquanto a gente fica preso no personagem, a gente só tá repetindo o padrão da infância e a gente acha que é livre, acha que tá escolhendo, mas não tá. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário, que você possa compartilhar com as pessoas para que a mensagem chegue a mais pessoas. E amanhã a gente tem, né, a nona aula, a última aula desse 7º curso dos 27 perfis de personalidade. Aí na terça-feira a gente vai começar o 8º curso, né, uma maratona que a gente está fazendo aqui. E amanhã é uma aula de coração, uma aula de alma, né? Como eu digo sempre para vocês, a nona aula é sempre uma aula de alma. E vai ser muito bacana poder partilhar aqui com vocês, ok? Então, muito obrigado pela presença de vocês e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.